Olá pessoal, aqui é a professora Gisele e eu venho com uma estratégia matadora para você resolver com tranquilidade a sua segunda fase do exame de ordem. Tudo bem, gente? Basicamente, o examinador sempre separa a prova de uma forma a dificultar a sua vida, né? Porque ele conta com algumas coisas importantes. Primeiro, o seu tempo de concentração. Segundo, a dificuldade das questões, né? Dos problemas dados. E ele mexe com o seu psicológico, a sua moral. Então, a gente vai tentar contornar tudo isso e fazer com que você tenha uma excelente prova. Para a segunda fase, é importante sim que você comece com a peça. Então, use o rascunho que eu já mostrei para vocês aonde ele está, para que você coloque as palavras-chave, coloque os pontos principais, né? Indique os artigos, veja os artigos que você vai utilizar e aí redija a peça. Na hora das questões, você vai ter 4 questões, normalmente separadas, como sempre, né? O tradicional, questões fáceis, médias e difíceis. Tudo bem? Então, você vai olhar dessas 4, as 2 questões que você acha mais fácil da sua matéria. E aí começa com essas 2 questões. Faz o rascunho, procura a tese e responde as 2 questões. Quando você chegar nas últimas 2 questões, normalmente vai estar faltando uns 40 minutos para a prova acabar. Uma delas vai ser para errar mesmo. Sempre existe uma questão feita para todo mundo errar. Então, pula essa questão e vai para a última, né? Vai para menos pior. Resolva a menos pior e, por fim, tente, de alguma forma, resolver a última questão, tá? Jamais, gente, jamais deixe questão em branco e não esqueça de colocar a numeração e a indicação da letra. Mas quem é de direito civil, especialmente, eu fiz um roteiro e se você é de outra matéria, eu gostaria que você adaptasse esse roteiro à sua prova. Tudo bem, gente? É um roteirinho simples para você se lembrar o que você precisa realmente fazer. Você pegou a prova, então você vai para a peça. Você vai ler a peça e vai grifar os pontos mais importantes. Mas apenas grifar não é o suficiente. Tudo bem, gente? E aqui eu tô falando, não é achismo não, é neurociência. É muito importante que você escreva, reescreva os pontos mais importantes da peça, tirando toda a gordura que ela tem, porque ela tem uma gordurada que é feita só para te confundir. Então, pega esse rascunho e reescreve. Pode parecer para você que eu tô falando uma loucura e que você vai perder tempo de prova, mas não, gente. Enquanto você está escrevendo, reescrevendo, só os pontos principais, pelo amor de Deus, né? Óbvio, né? Em São tópicos. 17 horas. Na hora que você está escrevendo, o que acontece? O seu cérebro, ele vai buscando a resposta. Isso é neurociência, tá bom? E para falar que eu não tô, e só para dizer que eu não tô falando mentira, é só você ir em banca de mestrado, doutorado e perceber que quando o cara tá lá na banca e o examinador tá perguntando para ele, né, algo, ele escreve as coisas, porque ele tá extremamente nervoso, sob uma pressão muito grande, e aí dá tempo do cérebro processar e achar a resposta. Tudo bem, gente? Então, depois que você fez esse chamado por mim de esqueleto, mas é um esqueleto mais gordinho do que esses esqueletos que o pessoal costuma fazer por aí, você vai parar, né, e vai olhar para a linha do tempo. Faz uma linha do tempo, timeline linha do tempo, e olha o ponto do processo. Que tempo do processo você está? Lembrando que eu fiz um vídeo sobre a régua, né? Todas as matérias têm, normalmente na parte processual, elas têm o quê? Elas têm o passo a passo no tempo do processo. Então eu mostrei lá em civil, né, que o Código de Processo Civil, quando você usa ele ao contrário, vira uma régua e você consegue ver todo o caminho do processo. Não tem erro, não tem como errar a peça, tá bom, gente? Legal. Então, depois que você leu o problema, grifou as palavras-chave, reescreveu o problema e fez a linha do tempo, o que você vai fazer? Agora você vai observar as palavras-chave que estão ali, que você reescreveu.
E aí você vai começar a procurar nos índices do seu código, tá? Se você já achou a peça, que é direito processual, normalmente a tese está mais voltada, normalmente, a direito material, tá? Mas faça todo o exercício. Vai no Código Civil, vai no seu diploma principal, vai na parte processual da sua matéria, no nosso caso CPC, e vai na Constituição Federal. O pulo do gato é que às vezes você não precisa ir ficar de ping-pong, não, gente. Quando você está no diploma material, como no Código Civil, logo o VID, remissão, presta bem atenção que ela já vai te remeter para a parte processual. Você não precisa ficar indo e voltando. Já está tudo pronto para você. Mas civil, presta atenção e tenha muito, muito carinho com a Constituição Federal por conta da nossa banca. Tudo bem, gente? Depois que você achou as palavras-chave, você vai procurar no índice remissivo das palavrinhas e pode ser que você não encontre. Então você vai trabalhar com sinônimos e antônimos, tudo bem? E vai escrevendo no rascunho. Aí você vai achar o quê? Os artigos, lá no índice remissivo. Achou o artigo, escreveu. Tudo bem? Escreveu. Vai procurando ali nos tracinhos, né, do índice remissivo, o que está perto ali do teu problema. Tudo bem. Mas se não tiver nada perto do teu problema, veja os artigos de maior incidência. Essa é outra dica sensacional. Veja os seus artigos de maior incidência, aí procure no diploma. Na hora que você chegar no diploma, gente, eu já expliquei para vocês ontem o que é a cabeça, né? Quando eu expliquei como encontrar, né, a sua palavra-chave em leis que não tem índice remissivo. Já te expliquei o que é cabeça, que são os títulos, capítulos e seções, as letronas grandes em destaque que estão nas leis. A cabeça você também usa nos diplomas principais. Então, quando você chegou naquele artigo que eles remeteram, às vezes ele não é exatamente o que você estava procurando. Então, até para ver se você está no lugar certo, sobe até a cabeça, a primeira cabeça que tiver, tá? E veja se você está no lugar certo. Por exemplo, se a questão for de indenização, tá? Aí você vai procurar lá indenização ou responsabilidade ou dano. Aí você quer pegar o ponto de excludente de responsabilidade, que é algo que eu super aposto na OAB, excludente de responsabilidade. Você vai chegar no artigo 945, tá? Mas, quando você chegar no 945, antes de você ir direto seco nele, vai até a cabeça, sobe. Aí você vai ver que vai estar escrito indenização, ou indenizatório, algo assim, tá? Vai te remeter à indenização. Beleza, você está no lugar certo, continua lendo. Dentro daquela canaleta tem que estar a tua resposta. Tudo bem? Então, você vai ver que vai ficar bastante artigo, né? Porque você vai ver os artigos indicados pelo índice remissivo e mais os vídeos desses artigos. Faça com organização. Leia cada artigo, os artigos que você for utilizar, bolota. E os artigos que você não for utilizar, X. Ok? E aí, na hora de redigir a peça, vai ficar tudo muito mais fácil. Tudo bem, gente? Legal. Qual é a grande problemática, né? A gigante problemática da peça? A gigante problemática da peça é a tese. É a tese da peça, a tese, né? Do direito. Então eu vou te falar uma outra dica estratégica que eu mesma fiz no meu exame de ordem e falo sem vergonha na cara. Por quê? Porque eu fiz e deu certo, tá? Pode ser que te dê um branco total e você tá nervoso, né? E às vezes o artigo tá lá na sua cara e você não... Parece uma cobra, né? Se fosse uma cobra te picava. Tá na sua cara e você não consegue enxergar. Mas, gente, essa sensação é só no começo da prova. Depois, os nossos ânimos acalmam. Fica tranquilo. Respira. Não para de respirar. Respira profundo. Que os ânimos vão acalmando. E aí você vai chegar num ponto certo para você procurar com calma encontrar. Mas você não pode perder tempo. E eu sei, e você sabe também, que você já fez 1001 peças e você decorou a base das peças, certo? Então é isso que você vai utilizar. A base das peças. Você vai fazer a base da peça com os pontos que foram dados para você no teu problema. Por exemplo, né? Competência, partes, pedaços de qualificação, enfim. A parte fácil, tá? E aí, lembrando que eu quero que você faça uma primeira folha linda, maravilhosa, translumbrante, aquela mais bonita possível. Se você tem letra garranchada, nessa primeira tem que ser lindo. Lindo, maravilhoso, com... parágrafo bonito, né?
eu sempre falo que a gente tem que pegar a folhinha e dobrar ela no meio, assim, bem de leve, assim, ó, tique-tique, para fazer um meio certinho para você, pelo menos na primeira folha, ter um parágrafo certinho, uma formatação linda, porque a primeira impressão é a que fica assim. E se o examinador achar um lixo sua primeira folha, ele vai ler com uma super má vontade. Ele já leu milhões de provas. Você não sabe qual vai ser a sua, se é a primeira ou a última. Você precisa agradar o examinador, jogar o jogo dele. Psicologia, gente. Tudo bem? Muito linda tem que ser a sua primeira folha. Muito, muito linda, tá? Legal. Então você vai para a segunda folha, faz os fatos. Aí eu vou te falar por que aquele reescrever o problema tirando a gordura é tão genial. Sabe por quê? Porque quando você reescreve o problema tirando a gordura, e eu quero que você, se nunca fez, tente na sua casa. Sabe como que vai ficar os seus fatos? Muito pequeno. E eu vou te falar uma coisa, os fatos não pontuam, só que ele mostra uma coisa para o examinador, se você tem poder de síntese. Então, olha, ficar comendo folha com fato é ridículo, Por quê? Muito goiabinhos, não pode. Porque não pontua e você tá queimando folha onde devia estar o gabarito, tá? Então, você precisa arrumar. Isso é rápido, vocês estudaram 5 anos, estão super preparados. É 1 ou 2 probleminhas, você já consegue fazer fatos bem pequenininhos. Lembrando que você vai puxar os fatos, a sardinha, para você, para o seu cliente. Veja muito bem quem é o seu cliente. Tudo bem, gente? Legal. Quando você faz esse reescrever essa caveirinha, né? Esse esqueleto, que eu também chamo de espinha, por ser maior, a minha espinha, que eu tiro toda a gordura desse problema, o que acontece? Eu faço os fatos mínimos. Eles têm, sabe o quê? 3 parágrafos, que são a introdução, desenvolvimento e conclusão. Em 3 parágrafos, que significam meia página, você acaba os fatos. Você vai mostrar poder de síntese e vai mostrar para o examinador que você não está queimando na largada, né? Você não tá queimando folha à toa para algo que você não vai pontuar. Mas que se desanimar, desagradar o examinador, ele pode sim baixar sua nota porque ele tá vendo que você não tá bem, né? Porque ficar repetindo o mesmo blá 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 e não ter poder nenhum de síntese é bem complicado. Então treina, dá tempo ainda se você nunca fez isso. Tudo bem? Aí você, depois dos fatos, tem o direito. Se der branco total, pula o direito. Mas, Gisele, quanto que eu pulo? Gente, o direito vai ser o quê? Você vai reescrever os fatos, só que aí você vai botar os artigos certos, né? Os artigos que fazem parte da tese. Lembrando que não é aconselhável você copiar artigo, mas sim você escrever com suas palavras, tudo bem, gente? Fica quase a mesma coisa, mas enfim, você escreve com as suas palavras bem melhor. Se por um acaso você colocou um parágrafo e de repente não dá mais para você reescrever o artigo com as suas palavras, faça como eu fui muito sem vergonha na minha OAB, porque caiu, eu fiz trabalho, por incrível que pareça, minha mãe me obrigou, porque as mães são sem vergonha, né? Elas rogam umas pragas na gente, é uma tristeza. Eu era civilista, mas fiz trabalho, e por incrível que pareça, Deus é pai, e sabe que caiu? Embargo de terceiro. Eu fui a única na minha época, eu fazia prima, que passou na minha classe. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu era civilista, tinha escritório desde o 3º ano da faculdade, então eu fiz com o pé nas costas. Só que na hora de achar a tese mesmo, achei só o artigo do embargos. A tese eu não achava. E aí eu fiz uma forma, né? Fiz uma forma, uma coisa base e não tinha artigo. Aí no fim da prova, quando comecei a acalmar e já tinha respondido todas as questões, eu peguei os artigos de lei e coloquei entre parênteses no fim do parágrafo. Foi isso que eu fiz, foi isso que deu para fazer. E graças a Deus deu certo. Então, gente, uma dica principal, essencial. Agora na OAB, se você esquecer de colocar algum ponto da sua peça, vamos supor, tutela antecipada, tá? Pedido de justiça gratuita, ou então pedido de prioridade para idoso, na ordem certa, bota depois. O importante é você bota depois, tá? Por quê? Porque pode ser que o examinador já te deu ponto, e se ele não der, né, a gente vai recorrer e vai conseguir seu ponto depois. Tudo bem, gente? Então, se der branco total, pula a tese, né, o direito, e continua, porque os pedidos são sempre iguais. Sempre iguais. E os pedidos mais rebuscados,
também não tem muita drama. Por quê? É só você ir lá no seu Vademecum, que o próprio Vademecum te remete aos pedidos. O próprio Vademecum te remete aos pedidos. Tudo bem, gente? Legal. Ah, Gisele, mas por que você fica falando dessa coisa de base, base, base? Nada a ver, não aprendi assim. Bom, porque eu vou te mostrar então bem rapidinho que se você fizer uma peça base, se você não tivesse nenhum artigo e fizesse uma peça base, você estaria pontuando. Tudo pontua, tudo. Desde a competência até o termozinho que pede deferimento. Eu peguei uma prova antiga da OAB, se você está duvidando de mim, vai lá no www lá da OAB FGV e manda brasa. Ó, tá aqui, ó. Eles separam, quando eles fazem a sua correção, num quadro. Pode prestar atenção que aí tem, ó lá, ó, foro, pedido, indicação, e vai até o final, ó lá, ó. Ó lá, ó, valor de causa, tarará, tarará, tarará. Cada pontinho vale 0,10, 0,20 ou mais. E às vezes 0,10, 0,20 é tudo que você precisa para passar. Então, principalmente o pessoal de direito civil, tá? Ó, apanhar na bunda se não olhar o 282 da petição inicial, tá? Para conferir se você colocou todos os pontos. O que tem é assim, aluno já viu 1000 vezes a petição inicial e por incrível que pareça acha fácil, porque para mim é a peça mais difícil, porque você precisa criar, as outras você só vai rebater, é muito mais fácil. E ele tá tão confiante, que ele nem vê o 282. E aí come bola, sabe? Não bota valor da causa, não bota citação. Gente, confiança demais não é bom também, tá? Se você tá com o teu instrumento de trabalho, cadê meu VAD aqui? Se você tá com o teu instrumento de trabalho na sua mão, tá lá, bonitinho o VAD, e você tem certeza que tem, eu tenho certeza, e vou te falar, se eu não tenho, vou falar, que tá tudo aqui bonitinho, acabou, tá? Pra que você vai ficar de orelhudo? Vai lá, abre o VAD e pronto, acabou. Bom, depois que você fez a peça, você vai para as questões. Tudo bem, gente? Vai para as questões. Em direito civil especificamente, eu já vou te falar o que vai cair. Sabe o que vai cair? Uma das questões vai ser de direito do consumidor. Sempre é. Então eu te aconselho a começar pelo direito do consumidor, porque ele vai te dar um ânimo, vai te dar um fôlego, já que o diploma de consumidor é bem pequenininho. E aí você acha com maior facilidade, até porque lá no índice remissivo do consumidor tá tudo muito bonitinho e tem índice remissivo. Isso que é o principal. É uma lei que tem índice remissivo. Caso o seu não tenha, lembre que você vai procurar a questão pela cabeça, né? Pelas cabeças. Então, faz o CDC que você vai respirar, vai ficar feliz. Pronto, ponto garantido. A próxima questão que vai cair em direito civil, eu já vou te contar. E sabe qual é? É uma sobre responsabilidade civil e contratos. Puxa, responsabilidade civil, que delícia. Sabe qual é a tese de responsabilidade civil? Eu acho que você já decorou, né? 186, 927, parágrafo único, artigo 5º, inciso 5 e 10. Basicamente é essa. Aí você vai adequar ao teu caso concreto, tudo bem? Vai lá ver bonitinho, coisa e tal. Coisas a mais, mas a base é assim. Você pode pedir direito material, moral e estético. Lembra que tem as súmulas que dividem tudo bonitinho. Legal. Então vamos lá. Fez então a de contratos e responsabilidade civil. Sempre cai. E aí vão faltar duas questões. Nessas últimas duas questões, eu já vou te dizer de antemão. Uma vai cair sobre doutrina, uma das letras, que é aquela feita para errar. Se ninguém mexer no seu enunciado de jornada de direito civil, saiba que você está feito. Porque todas as questões de doutrina que caíram estavam nos enunciados, tá? É só você olhar lá no enunciado, eu já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha lá. Que eu falei do proibidão, tá? Eu sei que algumas classes eles vão mandar isolar e outras não, então, se você tiver sorte, aproveita. E a outra questão vai ser uma questão de processo puro, tá? E você vai fazer o mesmo exercício. Tudo bem, gente? E é assim. Gisele, mas e as questões, como é que faz? Igualzinho a peça que eu acabei de te explicar. Você vai ler, vai grifar e vai reescrever para que o seu cérebro possa processar e procurar a resposta, tudo bem? Tirando a gordura. Quando você reescreve, aparecem, elas brotam, surgem as palavras-chave. É assim que a gente acha a palavra-chave, elas brotam. Porque o teu cérebro vai processando e ele já vai fazendo associações. Se a palavra não está inteira, vai fazendo associações, tá? Faça a mesma coisa, é o mesmo exercício, só que aí você vai responder em forma de dissertação.
Mais uma dica, por favor, não use sim e não nas questões, tá? Faça uma resposta mais completa, use um pedaço da pergunta para fazer a introdução, aí desenvolve, né? E conclusão com um artigo. Por quê? Porque em recurso eu vejo muito o aluno fazer o quê? Ele responde sim ou não, e na hora de desenvolver a questão, ele tá de acordo com o gabarito, mas o sim ou não dele não tá de acordo. E o examinador vai direto no sim ou no não. E aí, se não bate com o gabarito, ele já não lê o resto. E é uma judieira. E eu te comprovo mais uma vez que a neurociência é tudo. Por quê? O cara respondeu sim, o cérebro começou a processar, e aí na hora que ele foi dissertar, ele respondeu o contrário do sim que ele tinha dito. Tudo bem, gente? Não se engane, não se engane. Última dica desse vídeo, tá? É sobre direito empresarial. Direito empresarial. Vi muita gente falando que a prova de direito empresarial é muito difícil, pelo amor de Deus. Então eu vou te dar uma dica, ó, essa é de estourar a boca do balão. Eu fiz todas as provas de direito empresarial. E sabe como você resolve? Diferente de direito civil, que é muito legal eu reescrever o problema para tirar a gordura e achar a palavra-chave, de todas as provas de empresarial que eu fiz, sabe onde estava a palavra-chave, gente? Na pergunta. Na pergunta. Então, ficou ridículo, porque chegou uma hora que eu comecei a fazer as provas e eu não lia mais o problema, eu só lia a pergunta. Então, quem é de direito empresarial fica muito atento, porque a palavra-chave está na pergunta. Tá bom, gente? Gente, eu vou parar por aqui, tá? Eu quero que você me siga lá no www.treinadoroab.com.br. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer um hangout, só que você precisa me seguir, porque eu não sei, eu não vou soltar o horário ainda, mas nós vamos fazer. E amanhã o hangout vai ser sobre marcação de vademecum. Eu vou marcar esse vademecum de cabo a rabo, essa é a ideia, se tudo der certo, tá bom? Se tudo der certo, esses são os meus planos de amanhã. Fazer um hangout pra gente dar uma marcada no VAD de direito civil, tá? Aí a gente já faz um bate-bola, já dá uma revisada na matéria, vai ser legal. Eu não sei o horário ainda, mas eu vou fazer essa tentativa muito. Acredito que vai ser de manhã, vai demorar um tempinho, e aí vocês vão acessando e vão me achando. Então me segue no www.treinadoroab.com.br e inscreva-se no meu canal. Até a próxima, um grande beijinho e tchau, tchau!